Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre um novo assunto chamado perpendicularidade. Esse é um capítulo bem tranquilo, ele não tem grandes demonstrações, os teoremas são bem pequenininhos. Eu nem vou fazer todas elas, eu vou fazer algumas só, mostrar para vocês, mas o importante é trabalhar com as definições desse capítulo hoje, né? A gente vai trabalhar com algumas definições, vai mostrar algumas delas, que vão ser extremamente importantes para o desenvolvimento do que vem pela frente, né? Dos assuntos posteriores, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeiro a gente tem que saber que são retas perpendiculares, né? Normalmente o que a gente ouve falar é reta perpendicular é uma reta de... Retas perpendiculares são retas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Assim, uma maneira mais popular, né, de se definir, mas na verdade, dizer que tem 90 graus é consequência de saber o que é ser perpendicular, é o contrário, né? O que vem primeiro é o conceito de perpendicularidade. Então, está aqui, de acordo com o nosso livro-texto, Fundamentos, duas retas são perpendiculares. E aí a gente tem esse símbolozinho aqui, olha, tá vendo? Parece um T de cabeça para baixo, né? Pode ser esse ou pode ser esse próprio símbolo aqui. Ou uma cruz, também serve. C e somente C são concorrentes, ou seja, tem um ponto comum, e formam ângulos adjacentes suplementares congruentes. O que isso significa? Bom, o que significa essa equivalência? Dizer que é perpendicular é dizer o seguinte, uma vez que você tem um ponto comum, uma vez que elas são concorrentes, os dois ângulos que são formados por conta dessa concorrência são congruentes. Bom, se são congruentes, olha aqui, tá vendo? Se isso aqui tudo é um ângulo raso, ó, esse todão aqui é um ângulo raso, então a metade dele, que é simbolizado dessa forma, não é? É um ângulo que a gente chama de reto, ângulo reto, e se são ângulos retos, formados por duas concorrentes, então essas concorrentes são chamadas de perpendiculares, ok? Então a partir daí é que a gente diz, olha, uma reta perpendicular tem 90 graus, e não o contrário, né? Então vale a pena fazer essa correção de conceito, ok? É uma coisa assim simples, mas na matemática é muito importante, ainda mais para vocês que estão no curso de primeiro período, né? É muito importante a gente perceber que as definições corretas, elas nos levam a consequências corretas de interpretações. Então, saber exatamente o que é cada objeto geométrico é extremamente importante, tá? Vamos continuar então. O que são retas oblíquas? São oblíquas quando elas também são concorrentes, né? Assim como as perpendiculares, mas quando elas não são perpendiculares. Oblíquo é o complementar, né? O que não é perpendicular em retas concorrentes, então é oblíquo. Nesse caso aqui, formando esses ângulos que a gente vê na tela. Tá vendo? Então, esse ângulo aqui não é perpendicular, não é um ângulo reto. Então, perdão, se não é um ângulo reto, então essas retas são oblíquas, ok? Bom, agora vem o nosso primeiro teoremazinho do capítulo. Ele diz o seguinte, olha, num plano, por um ponto P de uma reta R, existe uma única reta S perpendicular a R. Como é que a gente vai entender isso aqui geometricamente? Bom, dado uma reta R qualquer, e vou fazer aqui uma reta, só para a gente ter uma ideia, né? Uma reta R qualquer, por um ponto P dessa reta, então, um pontinho P aqui dessa reta, e passa uma e apenas uma reta perpendicular. Ih, eu acabei fazendo uma besteira aqui. Eu ainda estou me entendendo com essa mesa digitalizadora. Só um minutinho. Vou apagar. Pronto, está aqui. Então aqui eu tenho a reta R. E vou fazer uma reta aqui, passando exatamente pelo ponto P. E vou chamar essa reta de reta S. Ok? O que esse teorema diz? Olha, vou baixar aqui um pouquinho. Ó. Num plano, por um ponto P de uma reta R, existe uma única reta S perpendicular a R. Ok? Então, a gente tem aqui, olha,
uma reta perpendicular à reta R, que é a reta S, né? E passando pelo ponto P. Esse teorema está dizendo para mim o seguinte: não existe uma outra reta que seja perpendicular a R e que passe por P. Existem outras retas perpendiculares a R, mas não que passem por P. Passando por P, ela é única. Então, esse teorema ele fala da existência e da unicidade. Existência está dizendo, ela existe essa reta, e unicidade está dizendo, ela é única. E é verdade, né? Eu não vou fazer a demonstração formal, mas o raciocínio dela seria o seguinte: suponha que exista então uma outra reta que passe por P e que seja perpendicular a R. Bom, se essa outra reta é perpendicular a R, vou chamar de S'. Se ela é perpendicular a R, então esse ângulo aqui é reto, não é isso? Ora, se esse ângulo aqui é um ângulo reto e é diferente do outro ângulo em azul aqui embaixo, que também é reto, então existem dois ângulos retos diferentes entre si, o que é um absurdo. Todos os ângulos retos são iguais entre si. Então a demonstração ela é por uma técnica chamada de redução ao absurdo. Está bem explicadinho lá no nosso livro-texto, mas só para entender o raciocínio dessa demonstração, ok? Então, muito importante a gente entender que se eu tenho uma reta em um ponto P, só existe uma outra reta perpendicular a essa primeira e que passe pelo ponto P, ok? Bom, seguindo. Esse teorema ele é bem parecido com o anterior, né? Ele diz o seguinte, olha, por um ponto P, fora da reta R, passa uma única reta S perpendicular a R. Então agora, olha, eu tenho uma outra reta aqui, na verdade uma reta R, ok? Eu tenho aqui uma reta R, e aí eu tenho aqui, olha, um ponto P. O teorema diz o seguinte, olha, passando por esse ponto P, existe uma e apenas uma reta perpendicular à reta R. Ele chama essa reta aqui, vou chamar de reta S, né? A perpendicular à reta R, por esse pontinho aqui que vou destacando, ok? E é verdade, né? De fato, porque se existisse uma outra reta que passasse por P e também fosse perpendicular a R, e aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Se eu quiser fazer essa demonstração por redução ao absurdo, né? Se isso fosse verdade, né? O que ia acontecer? Imagine que isso aqui seja uma outra reta. Aqui no finalzinho deu uma vacilada, mas imagine que essa aqui seja uma outra reta. Peraí. Ok? E aqui seja uma outra reta, vou chamar também de S', e também seja perpendicular. Então, olha só, o que a gente tem aqui, ó, uma reta também perpendicular a R, ok? Tanto S quanto R são perpendiculares a R. Mas olha só, S e R são concorrentes. S e S' são concorrentes, não são? S', interseção com S é o próprio ponto P. Não é isso? É o próprio ponto P. Mas olha, se esses dois ângulos aqui, como nós já estudamos lá em paralelismo, se esses dois ângulos aqui são congruentes, tá vendo? Se esse ângulo aqui, vou chamar aqui de alfa e beta, se alfa é congruente a beta, já que ambos são ângulos de 90 graus, então o que vai acontecer? S é paralelo a S'. Ora, se S é paralelo a S', qual é a consequência disso? S interseção S' é vazio, ok? Só que aqui a nossa hipótese é que ele passava por P, né? Eu tenho aqui a minha hipótese dizendo o seguinte, olha, existe esse ponto. E aí eu cheguei na minha tese dizendo o seguinte, olha, não existe. Qual é o nome disso? Redução ao absurdo. Se isso é redução ao absurdo, então a minha hipótese está errada, certo? Se a minha hipótese está errada é porque eu não posso ter esse ângulo de 90 graus aqui. Só existe uma e apenas uma reta perpendicular a R e que passe pelo ponto P, ok? Bom, é claro que essas
demonstrações, e aqui eu estou fazendo assim bem informal, porque ela está bem explicadinha lá no livro, né? Mas vocês, à medida que forem passando algumas disciplinas do curso, como Fundamentos de Matemática e outras disciplinas, vocês vão trabalhar com essas demonstrações de maneira bem rigorosa, ok? Mas vale a pena a gente já começar a ter essa noção do que são demonstrações por redução absurda ou demonstrações diretas, tá bom? Então, a gente já tem aqui dois teoremazinhos bem legais, né? Existe a perpendicular, e ela é única quando passa por um único ponto, e existe a perpendicular, e ela também é única quando passa por um ponto fora da reta R, ok? Agora uma definiçãozinha aqui, né? Essa é a definição de altura do triângulo. A altura do triângulo é o segmento de reta perpendicular à reta suporte ao lado. Isso aqui é muito legal. Ela é perpendicular à reta suporte, olha. Tá vendo? Do lado, de um lado do triângulo. Não necessariamente ela passa pelo lado, né? Com extremidades nessa reta e no vértice oposto considerado. Por exemplo, olha só o que está acontecendo aqui. Eu tenho o ponto A e eu quero a altura relativa ao ponto A. A altura relativa ao ponto A é um segmento que tem uma extremidade no próprio ponto A e é perpendicular à reta suporte do lado oposto. Nesse caso aqui, olha, vai acabar coincidindo com o próprio lado, né? Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um triângulo retângulo, a altura relativa a esse vértice A é um dos catetos, né? Tá vendo? Aqui é um triângulo retângulo. E olha o que eu tenho aqui. Se ele é perpendicular, a altura ela coincide com o cateto, né? Acaba coincidindo, porque o cateto ele é perpendicular a outro cateto, né? E esse terceiro exemplo aqui, olha o que a gente tem. O triângulo ABC, na verdade, é esse triângulo aqui, ó. Esse é o triângulo ABC, não é isso? Ok? Esse triângulozinho é o triângulo ABC. Então, se eu saio do vértice A e quero chegar à reta suporte do BC, do lado BC, a reta suporte é essa aqui, ó. Essa aqui é a reta suporte do lado BC. Embora o lado BC seja só esse, é daqui até aqui. Esse é o lado BC. Mas para ser perpendicular, ele tem que vir para cá, ó. Então, a minha altura está fora da região do triângulo. Não tem problema nenhum, ok? Zero problemas. Mas é só você entender que para qualquer triângulo, a altura ela é o segmento que vai do vértice até o lado oposto a esse vértice, a reta, né? Suporte do lado oposto a esse vértice, sendo perpendicular a ela, ok? Isso é a altura, a definição de altura do triângulo. E a mediatriz? E agora a gente está falando que é a mediatriz de um segmento, né? Saber o que é a mediatriz de um segmento. Mediatriz de um segmento é uma reta perpendicular a esse segmento e que passa pelo ponto médio. Aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B. O ponto médio é o ponto M. Ele divide AB ao meio, né? Ou ele divide AB. Ele é equidistante de A e B, não é isso? Tem a mesma distância. A reta que passa por esse ponto médio e olha o que ela é, perpendicular. Se ela não for perpendicular, ela não vai ser mediatriz, ok? Para ser mediatriz, ela tem que ser perpendicular. Ela é chamada de aqui, ó, mediatriz, ok? Mais um conceito para a gente, né? A gente já sabe o que é a altura de um triângulo, a altura do triângulo. Sabe o que é mediatriz de um segmento, né? São algumas definições importantes para a gente estudar algumas coisas lá para frente. Agora a gente vai falar de projeção. Projeção ou simplesmente ou projeção ortogonal. A gente chama, quando a gente fala projeção, já subentende que é uma projeção ortogonal. De um ponto sobre uma reta, perdão, olha só, ele é esse ponto de interseção aqui, olha, ele é esse ponto de interseção da reta perpendicular a essa reta que a gente está considerando, passando por esse ponto. O que, na verdade, o que é uma projeção? Eu vou falar para vocês como eu falava quando dava aula para crianças, né, bem mais jovens. É como se eu tivesse aqui feixes de luz, olha, que viesse assim, perpendicular. Tá? O sol do meio-dia no verão nos trópicos. Então é como se eu tivesse isso aqui.
A sombra projetada desse ponto é exatamente esse ponto aqui, já que ele é perpendicular, não é isso? Então, esse aqui, olha, esse P' vai ser a projeção do ponto P em R. Projeção do ponto P em R, ok? E esse que a gente chama também de pé da reta perpendicular, ó, em R. Tá legal? Mas por que esse exemplo é legal? Porque também, se eu estiver pensando num segmento em cima de uma reta, olha só, eu quero saber a projeção do segmento AB nessa reta. A projeção do segmento A eu já tenho, é esse a linha, que é o conceito que a gente acabou de ver, projeção de um ponto numa reta. A projeção do ponto B, olha, é esse ponto B', tá vendo? E o segmento que vai de A' até B' é exatamente a projeção do AB em cima de quem? Em R. Lembra daquele conceito infantil que eu acabei de dizer? Se eu tivesse um sol a pino aqui, olha, com raios perpendiculares, né, e paralelos, a sombra seria exatamente essa, né? Esse aqui, olha, essa seria a sombra do meu segmento. Bom, isso já não vale tanto para cá, né? Porque eu teria essa sombra aqui, é como se eu tivesse para os dois lados, né? Eu teria que ter para cá, não é isso? E daqui para cá também, né? Como se tivesse luz dos dois lados, de baixo e de cima, né? E aí eu teria esse segmento aqui, olha, que eu estou destacando, como a projeção, ok? É claro que a gente está fazendo aqui uma analogia bem simplista, né? Mas a definição formal ela está aqui, né? A definição formal é exatamente essa que está aqui em cima. Eu preciso saber a projeção das extremidades desse segmento e o segmento com extremidades nessas projeções é a projeção do segmento. Ok? Muito bem. São definiçõezinhas, né, que a gente vai precisar estudar para trabalhar com conceitos mais complicados para frente. Agora, o que é um segmento perpendicular e o segmento oblíquo? A gente já trabalhou com esses conceitos lá em cima razoavelmente, né? Mas vale a pena a gente destacar aqui. Se por um ponto P, se por um ponto P não pertencente a uma reta R, conduzirmos os segmentos P', PA, PB, PC, PD, o primeiro P' perpendicular e os demais oblíquos a R, todos com uma extremidade comum P e outras extremidades P', então R, olha o que vai acontecer. Na verdade, isso que está aparecendo na tela agora é referente ao que a gente vai estudar aqui embaixo. Olha o que está acontecendo. O segmento perpendicular é menor que qualquer dos oblíquos. Está aqui, olha aqui. Bom, esse segmento aqui, ele é um segmento perpendicular à reta R. E ele é o menor segmento que une P ao R, né? Com extremidades em P e em um ponto pertencente a R. Por quê? Se a gente for fazer aqui, se eu for pegar aqui um destaque de qualquer oblíquo, o que vai acontecer? Se eu pego aqui, olha, qualquer oblíquo para cá, aqui eu tenho 90 graus. Esse ângulo aqui é necessariamente menor que um ângulo reto. Por que eu sei disso? Porque nós já estudamos que a soma desses três ângulos aqui, olha, esse e esse, ou de qualquer triângulo, a soma de três ângulos é dois retos. Se é igual a dois retos, aqui eu já tenho um, a soma desses dois outros tem que ser reto. Se esse é o menor, o que a gente sabe? Que o maior lado do triângulo opõe-se ao maior ângulo. Então, o maior lado vai ser necessariamente esse aqui, que é a hipotenusa, né? Do meu triângulo retângulo, ok? Logo, o menor lado entre esses dois vai ser exatamente esse aqui, que é o segmento perpendicular. Okay? É isso que ele quer dizer. O segmento perpendicular é o menor segmento com extremidades num dado ponto P
e numa reta R. Não é isso? Ok? E ele diz também o seguinte, olha só, segmentos oblíquos com projeções congruentes são congruentes. Se essa projeção aqui, olha, essa aqui, AP', é igual a P', então esse é igual a esse segmento, não é verdade? E aí é bem tranquilo a gente fazer essa demonstração, né? E aí você vai estudar lá no nosso livro-texto. Mas olha só, se eu fizer isso aqui, eu tenho... A minha hipótese é... Qual é a hipótese? Esse é igual a esse, e esse ângulo é igual a esse ângulo, e esse lado é igual aos dois, para os dois. Então, esses dois triângulos aqui, ó, P'(A) e P'(B) são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Logo, PA tem que ser igual a PB. Ok? E a volta também é válida. Se esses segmentos são congruentes, então suas projeções, olha, também serão congruentes. Ok? Muito bem. Um outro conceito. Lembra que a gente trabalhou dizendo o seguinte, se eu quiser a menor distância entre esse ponto P e uma reta é o segmento perpendicular a ela, porque se eu colocar qualquer outro ponto aqui, olha, eu vou ter um segmento maior do que o segmento perpendicular, não é isso? Bom, esse segmento menor, por definição, chama-se distância. Qual é a distância entre um ponto e uma reta? A distância entre o ponto e uma reta é a distância entre o ponto e a projeção desse ponto nessa reta. Não é? Projeção ortogonal, né? Olha só, essa aqui, olha, é a distância entre o ponto e uma reta. Então, se eu tiver um ponto qualquer e um segmento qualquer, olha, a distância vai ser sempre essa daqui, olha, perpendicular. Ok? Sempre perpendicular. Aí, se for para cá e aqui, bom, não tem como traçar perpendicular, eu faço eu traço a reta suporte e digo, olha, a distância é essa daqui. Sempre é perpendicular, ok? Muito bem. Continuando. Distância entre duas paralelas. Bom, paralelas, por definição, são retas que não possuem ponto comum, não é isso? Como é que eu vou saber, então, a distância entre essas duas retas aqui que são paralelas? O que eu faço? Eu pego um ponto numa determinada reta, qualquer ponto na reta, acho a projeção desse ponto na outra reta, essa distância aqui vai ser a distância entre as retas. Tá? Peguei um ponto qualquer aqui, ó, chamar de ponto A. Qual é a projeção do ponto A em S? Ponto A'. Bom, essa aqui, ó, A' vai ser a distância entre R e S. Ué, então vou ter várias distâncias? Não, todas elas são iguais, né? São congruentes, olha aqui, essa e essa daqui são congruentes. Ok? Muito bem. Agora algumas propriedades. Numa mediatriz, se eu tenho aqui, a gente já sabe o que é uma mediatriz. Tá? Se eu tenho aqui, olha, todos os pontos dessa mediatriz, ó, mediatriz de um segmento, né? Que a gente está dizendo. Eles são equidistantes às extremidades desse segmento. Ok? Qualquer ponto que eu pegue aqui, olha, peguei esse ponto. A distância do A até esse ponto, chamar esse ponto aqui de ponto C, de A até C é a mesma de C até B. Você pega aqui, olha, um ponto D, mesma coisa. AD é equidistante, aliás, é congruente a DB, né? Você tem o mesmo tamanho. E é fácil ver isso, né? Não é muito difícil ver, não. Por que a gente consegue ver? Por causa das congruências de triângulo, né? Esse lado aqui, deixa eu mudar de cor. Esse lado aqui é comum ao triângulo DAB e DAM e DMB, né? Esses dois triângulos aqui. Esse lado, que por definição de mediatriz, olha, ele é congruente a esse, né? O AM
é congruente a MB, por definição de mediatriz. Bom, e esses aqui são congruentes aos dois. E são perpendiculares também por definição de mediatriz. Logo, pelo caso lado, ângulo, lado, esses dois triângulos são congruentes. Então, necessariamente, olha, esses dois aqui são congruentes, ok? Bom, a gente viu as propriedades, ou a propriedade da mediatriz, e agora a propriedade dos pontos da bissetriz. Isso também é bem legal. Numa bissetriz, olha, todos os pontos dela, todos os pontos, quaisquer pontos aqui, olha, em cima da bissetriz, é equidistante aos lados desse ângulo aqui, ok? Deixa eu fazer o seguinte, vou puxar para cá e a gente vai fazer um desenho mais limpo aqui. Vou tentar fazer, né? Tentando me entender com essa mesa aqui. Então, olha só o que está acontecendo. Eu tenho aqui um ângulo qualquer, tá? Um ângulo θ aqui. E eu vou traçar a minha bissetriz aqui desse ângulo, ok? Digamos que essa daqui, suponha que essa aqui seja a minha bissetriz, tá? Aqui é a minha bissetriz. Bissetriz, por definição de bissetriz, ela vai dividir esse ângulo aqui em dois, não é isso? Não é isso que está acontecendo? Bom, o que diz o nosso teorema? Qualquer ponto que eu pegue nessa bissetriz, ele equidista dos lados. Equidistar dos lados significa que ele tem a mesma distância dos lados. E nós acabamos de estudar agora há pouco que a distância entre um ponto e um lado é exatamente, olha o que está acontecendo aqui, vou chamar esse ponto aqui de ponto P, esse aqui vai ser o P'. Quem é P'? É a projeção do ponto P nessa reta aqui, olha, na reta R1, ok? E se é a projeção, então aqui, olha, 90 graus. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro, ok? A mesma coisa com esse aqui. Então vamos lá, para cá. Olha, aqui eu vou chamar de P, duas linhas, e aqui da reta R2, tá? O que está acontecendo aqui? O teorema diz que P, P' é congruente a P, P duas linhas, ok? Como é que eu faço essa demonstração de forma mais simples? Bom, é só eu pensar o seguinte. A minha hipótese é B é bissetriz, então esses dois ângulos aqui são congruentes, certo? Vou chamar aqui de alfa e beta. Alfa e beta são congruentes, ok? Esses dois ângulos são retos, aqui em P, duas linhas e P', também por causa da minha hipótese, né? Já que está dizendo que isso aqui é uma projeção e aqui também é outra, são essas distâncias, né? E esse aqui, olha, ele vale para esses dois triângulos. Se eu chamar aqui de O, para o triângulo P duas linhas OP e para o triângulo P', OP, ok? Então eu tenho, olha aqui, ó, esse ângulo é congruente a esse lado é congruente aos dois, e esses dois ângulos aqui são retos. Então, necessariamente, olha o que está acontecendo aqui. Se eu chamar esse aqui de θ, esse também vai ser θ, né? São dois congruentes. São dois ângulos que são congruentes entre si. Então, pelo caso, ângulo, lado, ângulo, tá vendo? Esses dois triângulos são congruentes. Logo, eu posso afirmar que esse lado é congruente a esse lado. Ok? Então, P, P' e P, P duas linhas, são congruentes. Significa que ao longo da minha bissetriz, qualquer ponto que eu pegue, ele vai equidistar dos dois lados. Olha só, se eu traçar aqui, olha, 90 graus aqui e 90 graus aqui, esse aqui vai ser sempre igual a esse aqui. Legal, né? E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Deus abençoe vocês. Peço desculpas aqui pela minha inabilidade com essa caneta e essa mesa digitalizadora, mas é que eu ainda estou começando a me acostumar com isso. Daqui a pouquinho acho que eu vou pegar o jeito e a gente melhora esses traços aí, tá? Deus abençoe vocês, a gente se vê em breve
e continuem fazendo as suas atividades. Um grande abraço.